Olá, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Dessa vez eu estou aqui para estar falando quais são os propósitos da célula. Vamos estar falando quais são os propósitos da célula para que você possa ter uma célula com excelência, ter uma célula com sucesso, ter uma célula crescendo. E esse é o objetivo de nós estarmos aqui aplicando esse ensino para que você venha desenvolver um bom trabalho para o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos formando esses grupos avivas, para que possamos levar salvação aos de fora, salvação aos perdidos. E quais são os propósitos de uma célula e a importância de você participar de uma célula. Então você que é membro do Ministério Avivamento Mundial, você deve estar procurando um grupo Aviva para participar, ou melhor, para pertencer, porque nós não participamos do grupo Aviva, nós pertencemos, porque fazemos parte de uma família. Você que é membro do ministério e ainda não pertence a um grupo, procure um grupo, procure ser discipulado, procure ter um líder, para que no momento que você estiver precisando de uma assistência, de uma emergência, você vai saber a quem recorrer. Talvez você possa estar se perguntando: mas eu tenho um pastor da igreja. Sim, só que nós temos que entender que nós temos agora diversos líderes que exercem a função do pastor. O pastor presidente é o pastor líder que está conduzindo todo o rebanho. Só que o pastor, ele está capacitando outros líderes e transmitindo para esses líderes a unção pastoral, a autorização para que ele venha pastorear outras pessoas, para que eles venham discipular. Então todos os líderes dos grupos avivas, todos os líderes, eles estão debaixo de autoridade pastoral, eles estão debaixo de uma unção pastoral, estão com a autorização de estar pastoreando. Por isso eles são líderes que estão do lado dos pastores para auxiliar no campo, para termos um rebanho mais sadio, um rebanho mais saudável. É por isso que nós estamos formando os grupos avivas. E você, membro do ministério, procure um grupo aviva para pertencer. Você vai estar ali junto com o seu grupo, o grupo aviva, naquele trabalho, naquela comunhão, no partir do pão. Todos serão assistidos, todos são participantes e todos são importantes. Por isso, nós estamos com os grupos em atividades, em evidências, e você deve estar fazendo parte do grupo Aviva, que você possa ser alcançado com mais velocidade. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero estar falando do propósito da célula. Quais são os propósitos da célula? Primeiro, crescer em relacionamento com Deus. Primeiro propósito da célula: crescer em relacionamento com Deus. Pegou? Anotou aí? O primeiro propósito da célula? Anotou aí? O primeiro é crescer em relacionamento com Deus. Nós precisamos crescer em relacionamento com Deus, em intimidade com Deus, aproximação de Deus. Nós precisamos extrair de Deus os atributos de Deus, os atributos compartilhados. Que Ele compartilhe os seus atributos com a nossa vida. E quais são os atributos compartilhados de Deus? O amor. Nós precisamos extrair em relação com Deus o amor dele para a nossa vida. É um dos atributos compartilhados. Segundo, paciência. Atributo compartilhado de Deus para a nossa vida. Nós precisamos extrair esse atributo, paciência.
poder, atributo compartilhado de Deus, porque Deus é poderoso. Ele atribui aos seus servos esse poder. É um atributo compartilhado. Ele compartilha o seu poder com a gente. E podemos agir como Deus age nos seus atributos. O primeiro que eu disse, o amor. O segundo que eu disse, paciência. O terceiro que eu estou dizendo, o poder. Primeiro propósito é esse: crescer em relacionamento com Deus. Segundo propósito, desenvolver relacionamento um com os outros. E ter relacionamento hoje uma com as outras, é preciso conhecer e conhecer de perto. E para conhecer as pessoas de perto, é no trabalho de célula. Porque na célula nós mantemos ali um relacionamento mais direto, um relacionamento mais íntegro, um relacionamento mais perto. Por isso, um dos propósitos da célula é desenvolver relacionamento uma com as outras. Porque ali as pessoas estão mais próximas, estão sentindo uma o calor da outra e estão se abrindo a sua vida, se confidenciando uma com as outras. E isso fala de intimidade. As pessoas estão mais próximas, passam a conhecer mais de perto, passam a ter mais confiança. Então, tendo mais confiança, conhecendo mais de perto, a pessoa então ela cria-se um vínculo e começa então a ter uma intimidade e abrir o seu relacionamento. Ali as pessoas de fato elas conseguem interagir uma com as outras. Por isso a célula tem esse propósito de desenvolver um relacionamento uma com as outras. E isso fala da igreja primitiva. Isso aponta para a igreja primitiva, onde eles mantinham a unidade. A unidade. Vendiam-se as propriedades e repartia com os pobres, repartia com quem não tinha, partia o pão em casa. Ali mantinham-se aquela comunhão, aquele relacionamento. Ali tinha uma boa amizade. E é isso que Deus ele quer que mantemos. Um bom relacionamento, uma amizade sadia, uma amizade saudável, uma amizade que agrega na nossa vida, uma amizade que nos coloca para cima, uma amizade que nos entende. Então a célula é esse local de mantermos um bom relacionamento uma com as outras. E nós precisamos quebrar essa barreira que muitas das vezes impede das pessoas se relacionarem. Olha, eu vou dizer aqui algumas coisas que impedem. Uma delas é o ciúme. Às vezes as pessoas ficam com ciúme da amizade que a pessoa tem com outra pessoa. A pessoa fica com ciúme, às vezes pelo crescimento que a pessoa ela começa a ter. Outro, a inveja. Às vezes a pessoa fica com inveja do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa age, do jeito que a pessoa se veste. Então são coisas que começam a roer uma boa amizade, um bom relacionamento. E a igreja ela é constituída de bons relacionamentos, de pessoas, de famílias, de boas amizades, de pessoas que torcem uma pelas outras, de pessoas que ficam orgulhosas de ver o seu companheiro, o seu amigo, o seu colega crescer, desenvolver, se destacar. E isso é muito relevante no nosso meio, a gente se orgulhar de ter um amigo que subiu na vida, e que fez aquela faculdade e que atingiu o que ela queria atingir na vida. Ela chegou lá, conquistou. Nós temos que ter esse relacionamento, essa boa amizade, tirar do nosso meio a inveja, o ciúme, tirar tudo aquilo que rói uma boa amizade. Amém? Terceiro, equipar e treinar. Então a célula tem este objetivo. Todo crente é chamado como um ministro de Cristo e recebe o privilégio e a responsabilidade de ministrar nos dons do Espírito. Todos são chamados
para o pastoreio, todos são chamados para discipular. Afinal de contas, o Senhor Jesus, ele disse no Evangelho escrito por Mateus: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Se você discipula, se você foi chamado para discipular, está discipulando, você está exercendo a função de um pastor, você está pastoreando. Por isso, na vida de cada discípulo, nós temos que ver o pastor que está ali auxiliando o seu pastor, o líder da sua igreja, o líder maior que Deus constituiu para estar conduzindo todo o rebanho. E você, agora exercendo essa função de um pastor, você passa a ser um pastor ajudando o seu pastor no pastorio, porque afinal de contas o rebanho é muito grande, são muitas ovelhas, e um pastor só não consegue estar cuidando, dando um bom tratamento, uma boa assistência a todo o rebanho. Então nós precisamos de auxiliares. E agora você líder em treinamento, você pode hoje exercer essa função de um pastor. Por isso a célula, ela equipa e ela treina. Então a célula é o melhor local agora para você estar. Por isso procure o Trabalho Viva, procure um grupo para você pertencer e ali crescer na graça, crescer no conhecimento, se formar um líder e ajudar o seu pastor no pastoreio. Porque hoje você está liderando, amanhã você está no altar, você está como um supervisor de uma rede de que você construiu. Um dos propósitos é este: ministrar aos de fora. Então nós temos que nos preocupar com a nossa vida, de estarmos sendo discipulados, mas nos preocupar muito mais com aqueles que estão lá fora. Porque eu já conheço Jesus, eu já pertenço a um grupo, a Viva, eu já faço parte de uma comunhão, eu já tenho uma família a pertencer. Agora, as pessoas que estão lá fora, elas precisam muito mais do que a gente. Então a célula é esse lugar de nós estarmos ministrando Jesus para os de fora, e não há espaço para preconceito. Então todos ali são abraçados. Por isso, esse é o foco, e é um dos focos principal dos trabalhos da Viva. É muito importante esses 4 propósitos que eu passei aqui para vocês. É claro que tem muito mais, mas eu foquei nesses 4 que são muito importantes para todos estarem exercendo e praticando dia a dia. Primeiro, crescer em relacionamento com Deus. Primeiro propósito é crescer em relacionamento com Deus. É por isso que você tem que pertencer a um grupo, a Viva. Procure o mais rápido possível para que você venha ter um líder do seu lado e poder ser assistido mais depressa. Segundo, desenvolver relacionamento um com os outros. Como isso é muito importante. Como isso é muito importante mesmo. Manter relacionamentos uns com os outros, né, irmão? Isso é muito bom, isso é muito importante, muito maravilhoso. Nós estarmos juntos, bem ajustados, estarmos ali sentindo um calor do outro. Isso é muito importante, porque isso nos ajuda e nos fortalece. Então, o segundo propósito da célula é desenvolver relacionamento um com os outros. É bom você passear com as pessoas que você confia, que você gosta, tomar sorvete junto, lanchar junto, né? Então isso fala de relacionamento. Procure fazer isso, procure praticar isso em nome de Jesus. Nós temos um exemplo maravilhoso na palavra de Deus, onde fala de uma viúva que procurou então o profeta, e ela precisava então de um milagre, de uma assistência,
né? E o profeta Eliseu disse para ela: o que você tem? Ela disse que tinha um pouquinho de azeite em casa. Ele disse: então vai para casa, entra no seu quarto, chama os seus filhos e vai, pede muitos vasos emprestados, não pouco, mas pede muito. E aí ela disse para os seus filhos e na vizinhança pedir vasos emprestados. E eles foram pedir vasos emprestados e pediram. E trouxeram muitos vasos. Por quê? Nós entendemos que aquela mulher, ela tinha uma boa amizade. Nós entendemos que ela tinha um bom relacionamento com aquela vizinhança. Então, nós precisamos um dos outros. Quem acha que não precisa do outro, então já se perdeu há muito tempo. Já está perdido e precisa se achar. Nós precisamos um dos outros. Não é verdade? Por conta de um bom relacionamento, aconteceu um milagre grande. Terceiro, propósito da célula é equipar e treinar pessoas. A célula da capacitação, forma líderes, forma pastor, desperta os dons da vida das pessoas, as pessoas ficam melhores. Então a célula é isso, ela equipa e ela treina. O quarto é ministrar aos de fora, é ministrar a palavra de Deus para os de fora, porque nós já fomos achados por Cristo e já fomos ganhos para o reino de Deus, certo? Deus abençoe sua vida, fique na paz. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, próximo propósito, nós vamos estar aqui. Fique na paz, Deus abençoe todos, em nome de Jesus.